Olá, muito boa tarde. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, está no ar. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na tela da TV Evangelizar. A você de casa, eu quero dizer muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos com notícias, informações, serviço também. Eu já quero convidar você para os nossos destaques, para acompanhar os nossos destaques. Vamos falar sobre a disparada do IGPM. A alta acumulada da inflação do aluguel em 12 meses fecha o mês de outubro acima dos 21%. A Anatel recebe as propostas de 15 empresas interessadas em participar do leilão do 5G, marcado para o próximo dia 4 de novembro. No leilão, o governo tem a expectativa de arrecadar 10 bilhões de reais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assina carta de intenção com a Universidade de Oxford para desenvolvimento de vacinas e pesquisas sobre doenças infecciosas. E a final da Copa do Brasil, pela primeira vez, terá o duelo entre atléticos. O paranaense goleou o Flamengo no Maracanã. O mineiro, depois de mais uma vitória, eliminou o Fortaleza no Ceará. Fique ligadinho aqui com a gente que o Pauta Aberta está no ar. E o nosso primeiro assunto do dia é a inflação do aluguel. O IGPM, mais conhecido como a inflação do aluguel, fecha o mês de outubro também em alta. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o Índice Geral de Preços de Mercado fecha outubro em 0,64%, após ter registrado deflação de 0,64% também em setembro. Com este resultado, a inflação no valor do aluguel passa a acumular alta de 16,74% no ano. Os números de outubro ficam acima da média das estimativas, que seriam em torno de 0,33%. O IGPM é conhecido como inflação do aluguel, pois serve de parâmetro para o reajuste dos contratos de locação de imóveis. Este índice acompanha os custos de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e os insumos da construção civil. Desde o ano passado, este índice tem subido muito acima da inflação oficial do país, que é medido pelo IPCE, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e pesado no bolso do trabalhador, com uma alta no valor do aluguel. É muito pesado, né? Só neste ano de 2022, mais de 16% de alta na inflação do aluguel, 21% de alta acumulada nos últimos 12 meses. Para aquela pessoa que precisa pagar o aluguel para o trabalhador, né? Que o salário não aumenta tanto assim, fica muito difícil, né? Tem que fazer a equação certinha aí para não estourar o orçamento de cada mês. E a Anatel, que é a Agência Nacional das Telecomunicações, já está com as propostas das empresas interessadas em arrematar os lotes disponíveis para o leilão do 5G, marcado para a próxima quinta-feira, dia 4 de novembro. E a expectativa do governo federal é de arrecadar 10 bilhões de reais no negócio. A Anatel recebeu 15 propostas de empresas candidatas interessadas em participar do leilão da quinta geração de telefonia móvel. Do total de empresas, 5 já são prestadoras de serviço móvel e as outras 10, novas candidatas a entrarem no mercado. Isso é algo completamente inédito na história da Anatel. Um leilão com 10 novos pretendentes, o que é a prova de que o modelo desenvolvido pela agência, ele foi bem sucedido no que diz respeito ao estímulo de novos entrantes, no quesito de estímulo à competição. Segundo a Anatel, o edital de 5G prevê uma série de compromissos, entre eles o atendimento com a nova tecnologia para os municípios com mais de 30 mil habitantes. Nas capitais, a quinta geração de telefonia móvel deverá começar a ser oferecida pelas vencedoras do leilão já em 2022. As empresas vencedoras também terão de atender com tecnologia 4G ou superior áreas pouco ou não servidas, como pequenos municípios e estradas. O edital também contempla recursos para a implementação de redes de transporte em fibra ótica no norte do país e a construção da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal para a sustentação dos serviços de governo. É muito mais tecnologia vindo aí, né, com o leilão do 5G. Mas olha só, as propostas já estão na mesa, mas não basta isso para garantir a participação das empresas no leilão. Há várias regras do edital que precisam ser cumpridas e há uma lista de documentação que precisa ser apresentada e rigorosamente em dia. São esses os detalhes aí para quem quer participar de fato desse leilão.
E este ano de 2021, tão marcado, pela forte alta na inflação, puxada principalmente pelos aumentos seguidos aí nos preços dos combustíveis, obrigou o consumidor brasileiro a mudar alguns hábitos. E uma dessas mudanças de hábito está nas características dos veículos. A conversão para o GNV disparou no país. Tudo, claro, em busca de economia. O aumento da procura de donos de veículos pela conversão para o GNV deu um salto de 107% de janeiro a setembro deste ano. Isso na comparação com o mesmo período de 2020. Os números são da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. O crescimento do número de carros movidos a GNV nas ruas foi ainda maior, de 120%, avaliado no mesmo período. O último mês de setembro tem registrado o maior número de carros GNV incluídos no sistema, 19.439 veículos. Assim, a economia fica mais garantida, pelo menos na hora de abastecer o carro, não é mesmo? Agora, gente, vamos falar de efeito estufa. Olha só, o Brasil tem o maior número de emissão de gases desde 2006. A mais recente edição do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima mostra que o Brasil continua a aumentar o total de CO2 emitido para a atmosfera. Os dados apontam que desde 2010 o Brasil mantém uma tendência alta nas emissões, indo na contramão dos compromissos firmados. No ano de 2020, as emissões globais tiveram uma queda de quase 7%. Porém, sozinho, o Brasil registrou aumento de 9,5%. E desde 2010, elevou em 23,2% a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. No mesmo ano de referência, o valor registrado foi o maior desde 2006. E a justificativa para esta alta seria o aumento do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O relatório ainda afirma que se a Amazônia fosse um país, seria o 9º maior emissor do mundo. O controle da emissão dos gases na tentativa de frear o aquecimento global está no centro da crise climática e levou diversos países a adotarem um compromisso no Acordo de Paris, para estabilizar esse aquecimento em 1,5 graus Celsius ainda neste século. Mas para isso acontecer, o mundo inteiro precisaria diminuir as emissões em 7,6% todos os anos de 2021 até 2030. É um quadro, no mínimo, preocupante, que a gente observa com esses números aí do aumento da produção de gases aí do efeito estufa aqui no Brasil. Bom, vamos mudar de assunto, gente, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou uma carta de intenção para uma parceria entre o Brasil e a Universidade de Oxford. O foco é desenvolver pesquisas sobre doenças infecciosas e também vacinas. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Vicentim. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para todos. A parceria entre o Brasil e a Universidade de Oxford será para o desenvolvimento de vacinas e o estudo de doenças infecciosas. Será a primeira unidade de pesquisa da prestigiada instituição britânica nas Américas. A carta de intenção foi assinada nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na Inglaterra, em evento realizado no Museu de História Nacional da Universidade. Não se sabe ainda onde será instalada, mas entre as instituições candidatas a abrigar a unidade da Oxford no Brasil está o INCA, o Instituto Nacional de Cardiologia, que fica no Rio de Janeiro. A vacinação contra a Covid-19 já tinha estabelecido uma parceria entre o Brasil e a Oxford com a produção nacional do ingrediente farmacêutico ativo IFA para a vacina da Oxford AstraZeneca. A unidade brasileira da Oxford terá cursos de mestrado e PhD com foco em saúde, especialmente para o desenvolvimento de vacinas e de novos medicamentos. A previsão é que a estrutura da unidade da Universidade Britânica no país seja montada já em 2022. E com isso fica a expectativa aqui no Brasil do desenvolvimento de muito mais pesquisa com essa parceria que é tão importante. Gente, o assunto agora é comida e inovação. A Feira Internacional de Gastronomia Amazônica reuniu em Manaus as delícias dos sabores típicos da região. Este ano, a Feira Internacional de Gastronomia Amazônica voltou a acontecer em Manaus. Foram 3 dias cheios de atrações para dar água na boca.
A cachaça todo mundo conhece, mas cachaça de jambu com banana é bem original. O chefe Dedé Parente explica com domínio sobre a composição dessa bebida lançada nesta edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica. A jambucana você consegue degustá-la de duas formas, né? Porque a jambucana, o jambu é fermentado na cachaça, e nessa fermentação a gente coloca a banana exatamente para dar o sabor, né? Para saborizar. Além da banana tem cravo, canela, né? Então você bebe ela bem gelada ou natural, mas ela fica mais interessante bem gelada. A chefe amapaense Solange Sussuarana também incrementou no modo de preparo de duas receitas. Ela trouxe para apresentar na Feira de Gastronomia a união da mujica de camarão, receita típica do Amapá, e o caribé, um caldo de farinha de mandioca popular entre os mais tradicionais no Amazonas. É uma mujica de camarão, né, que ela é originária de o caribé, que eu acredito que até aqui na região vocês devem usar muito. É um camarão refogado, engrossado com a farinha de macaxeira, né? Engrossado com a farinha de macaxeira. E antes a gente faz um bisque da cabeça, que é para ter aquele caldo bem saboroso e poder engrossar e sair o caribé tucuju. O surubim é um peixe bem conhecido na região amazônica. A chefe Maria do Céu deu um toque de requinte ao preparo do pescado. Foi um surubim grelhado, marinado no óleo de castanha com folhas de sálvia. E depois foi acompanhado de uma salada quente de palmito de pupunha com pimentões vermelhos e cebola roxa. Em 2020, por causa dos protocolos contra a Covid-19, não teve feira. Mas este ano, a mostra culinária voltou a acontecer em Manaus com os pratos típicos amazônicos, além das receitas inovadoras criadas pelos chefes, que também ministraram aulas show e palestras técnicas. O evento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes tem o apoio do governo do Amazonas. Muitas e muitas delícias. Depois do intervalo, você vai ver o trabalho da Defesa Civil no oeste do Paraná, depois de vários dias de temporal na região. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Até já! O Pauta Aberta desta quinta-feira está de volta, esse é o noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E vamos agora para o oeste do Paraná, lá perto de Cascavel e região, a Defesa Civil está percorrendo vários municípios, os mais afetados por temporais aí dos últimos dias. Quem tem mais detalhes é o repórter Murilo Cardoso. A Defesa Civil do Paraná está realizando em todo o estado um levantamento dos estragos provocados pelas chuvas das últimas semanas. Temporal acompanhado de ventos fortes e chuva de granizo provocou apagão em boa parte do estado e também queda de árvores e destelhamento. De acordo com a Defesa Civil em Cascavel, aqui no oeste do Paraná, milhares de pessoas foram afetadas. A Defesa Civil contabilizou 99 ocorrências em 5 espaços públicos e 94 residências na área urbana e na área rural, em todas as regiões, em 26 bairros. Entregou lonas para que essas pessoas pudessem proteger seus bens materiais e agora, durante a semana, realiza vistorias em cada residência que necessita de telhas de fibrocimento, a conhecida telha de Eternit. Nós estamos entregando essas telhas para as famílias que sofreram danos no seu telhado e não têm condições de comprar. Em Foz do Iguaçu, aqui na região oeste do Paraná, a UniOeste, Universidade Estadual do Paraná, também foi atingida pelo temporal. Os estragos foram registrados inclusive dentro da instituição. O teto foi arrancado com a força do vento. No campus, de acordo com a meteorologia, a chuva chegou a 51 milímetros com ventos de 69 quilômetros por hora. Além disso, durante a tempestade, uma pessoa na fronteira morreu após ser atingida por descarga elétrica. Em todo o Paraná,
As chuvas causaram desligamento de 1.200.000 unidades consumidoras e equipes seguem trabalhando para restabelecer as redes afetadas por quedas de árvores e também de postes. Muitos prejuízos, com os temporais registrados aí no oeste do Paraná. Agora vamos juntos com um giro rápido de notícias pelo país. A gente dá destaque às celebrações a São Judas Tadeu, no interior de Minas Gerais. Teve fiscalização em postos de combustíveis em Cuiabá e teve uma visita daquelas bem desejadas no interior do Espírito Santo. Olha só. Em Cuiabá, um posto de combustíveis que entregava menos combustível do que a quantidade informada na bomba foi autuado esta semana, numa ação conjunta da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor e do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso. Depois de denúncias de consumidores, uma fiscalização foi feita em 5 postos da cidade. Em apenas um deles foi comprovada a entrega de menos combustível. A bomba foi lacrada e a polícia agora investiga se era falha no equipamento ou se foi uma ação pensada para levar mais dinheiro dos consumidores. Se for comprovada fraude, o dono do posto poderá responder por crime contra a economia popular. Em Serra, no interior do Espírito Santo, a aparição de uma jiboia assustou moradores que, apesar de preocupados com a cobra, não perderam tempo e decidiram gravar a visita inesperada. A luta deles era evitar que a cobra alcançasse o telhado de uma casa vizinha, onde poderia ficar escondida e dar mais trabalho. Ela quer subir lá pra casa, hein? Nas últimas semanas, pelo menos 15 animais silvestres foram encontrados em áreas urbanas, mais próximos das pessoas, na Grande Vitória. No norte do estado, em Conceição da Barra, ganhou destaque o resgate de um filhote de jaguatirica, resgatado e encaminhado a uma reserva florestal. E em Juiz de Fora, uma programação muito especial foi preparada para este 28 de outubro, em homenagem a São Judas Tadeu, o santo padroeiro das causas impossíveis. São Judas Tadeu é um dos mais populares santos no Brasil e celebrado com São Simão. A programação vai se estender por algumas das principais igrejas da cidade e também pelas paróquias de outros municípios da região, como Rio Novo, São João Nepomuceno e Santos Dumont. Bem, vamos falar agora de saúde. Quem nunca sentiu dor nas costas? É muito comum, não é mesmo? Só que essa dor pode atrapalhar e muito o dia a dia, se não for tratada. Veja só na reportagem. Se você ainda não sentiu aquela dorzinha na coluna, se prepare. 80% da população já teve ou terá o problema. Essa também é a segunda maior causa de afastamentos do trabalho no país. Um incômodo que surge por vários motivos. O principal motivo que a gente tem dor lombar, ele é multifatorial. Então, ele é falta de atividade física, principalmente, sedentarismo, aumento de peso e o nosso dia a dia realmente que a gente passa muito tempo sentado. A dor aparece com mais frequência na região lombar por causa da constante movimentação dessa área e do peso que ela suporta. Alguns sintomas mostram que é hora de procurar o médico. Principalmente uma dor que ela não tem um padrão, diário. Então, uma dor que você já acorda com ela, vai dormir com ela, ou principalmente que você acorda à noite pela dor. Então, essa é uma dor que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Alterações neurológicas, como formigamento, perda de força, isso sim é sinal que tem algo a mais além da parte muscular. A boa notícia é que dor nas costas tem tratamento. O paciente pode melhorar e muito a qualidade de vida de várias formas. Uma delas é por meio da fisioterapia. A fisioterapia é uma forma de tratamento muito eficaz. Dentro da fisioterapia nós temos diversas técnicas que tratam diretamente a dor nas costas. Eu posso citar como, por exemplo, a reeducação postural global, que é o RPG, a hidroterapia. Podemos falar até mesmo do pilates terapêutico. A dor nas costas pode surgir em qualquer idade, mas se estamos tão predispostos assim, é possível evitá-la? Claro que é. Basta prestar atenção a alguns hábitos que prejudicam a coluna. Uma delas é você praticar sempre uma atividade física que seja orientada, para que também o exercício físico, muitas vezes em excesso ou mal orientado, ele é a causa da dor. Você, quando está
trabalhando, por exemplo, sentado por muito tempo, né, na frente do computador, parar ali a cada 1 hora, se movimentar, fazer movimentos com o pescoço, não só o pescoço, como também, né, com essa região da coluna lombar. Cuidado com o celular, né, porque a tendência é que você coloque o celular na sua mão e você fique nessa posição, então procurar trazer o celular sempre para a altura dos olhos e evitar também trabalhar deitado na cama. Hoje em dia as pessoas estão adotando essa atitude e isso também é uma das causas da dor. Prestou atenção nas dicas? E como é importante, né, a fisioterapia para melhorar a qualidade de vida de quem sofre aí com as dores nas costas. Agora a gente muda de assunto, pessoal. Hoje nós vamos falar mais sobre um benefício pago pelo INSS, o LOAS, que é um direito da pessoa deficiente. Veja só. Olá, sou Andréa Mello, advogada, especialista em previdenciário. E o tema escolhido para hoje é o benefício assistencial à pessoa com deficiência, também conhecido como LOAS ao deficiente, que também faz parte do rol de benefícios pagos pelo INSS. Mas afinal, o que é o LOAS ao deficiente? É um benefício de 1 salário mínimo por mês para a pessoa com deficiência e que comprove ser de baixa renda. Por ser assistencial, para que o segurado tenha direito ao benefício, não é necessário ter contribuído para o INSS. No entanto, não dá direito ao 13º salário e não deixa aos dependentes direito à pensão por morte. E quem tem direito a esse benefício? A pessoa que comprovar a deficiência ou a incapacidade que perdure por mais de 2 anos, for brasileiro nato ou naturalizado, tiver nacionalidade portuguesa, tiver renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, calculada com as informações do Cadastro Único, CAD Único e dos sistemas do INSS. O Cadastro Único, que é administrado pelo CRAS, deve estar atualizado há menos de 2 anos e conter o CPF de todas as pessoas da família. E como faz para realizar o pedido? Pelo site ou aplicativo do Meu INSS. Lembrando que para conseguir o benefício será necessário passar por uma perícia médica e avaliação social junto ao INSS. Esses são os principais requisitos para ter direito a esse benefício. Minha recomendação é que, se tiver dúvidas, procure a ajuda de um especialista na área para te auxiliar. Por hoje é só, até a próxima semana. O programa está chegando perto do fim, vamos falar de futebol agora, hein, gente? Pela Copa do Brasil, ontem o Maracanã viu um baile do Atlético Paranaense. Em Fortaleza, o outro Atlético Mineiro confirmou a vaga na decisão. Veja como foi. A decisão da Copa do Brasil 2021 será entre os Atléticos. O Atlético com H, o paranaense, venceu ontem o Flamengo por 3-0 em pleno Maracanã. Os cariocas tinham o apoio de 30 mil torcedores. O Furacão tinha Santos, que fechou o gol, Nicão, que marcou 2. E tinha Zé Ivaldo, que mandou essa trivela para Pedro Rocha, antes de receber o passe de volta para fechar o placar histórico para o time paranaense. Com o resultado, o Furacão, que é campeão da Copa do Brasil de 2019, se credencia para disputar a sua 3ª final na competição. Mas se o Atlético com H derrubou o Mengão, o outro Atlético, o Mineiro, não tomou conhecimento do Fortaleza. Depois de vencer em Minas por 4-0, o Galo Vingador foi até a capital cearense, ganhou de 2-1 e confirmou a classificação para a final. A grande final da Copa do Brasil, o duelo entre os Atléticos estão marcados para os dias 12 e 15 de dezembro e os mandos de campo devem ser definidos pela CBF nos próximos dias. Nunca é demais lembrar que, além do título, o campeão da Copa do Brasil vai receber a premiação de R$56 milhões e o vice-campeão 23 milhões. É muito dinheiro. Olha, foi uma quarta-feira de emoções nas semifinais, né? E vai ter muito mais emoção nos 2 jogos decisivos. Gente, Pauta Aberta desta quinta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra de novo, no mesmo horário. Até lá!